Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um tema muito importante que causa inúmeras confusões, não só nos meios mais católicos, mas nos meios conservadores em geral, né? A respeito da definição de direita e de esquerda. Eu vejo algumas classificações políticas, alguns comentários, análises políticas que se baseiam em visões estereotipadas desses conceitos e, às vezes, opiniões extremamente equivocadas mesmo, né? De pessoas que dizem não, que a direita e a esquerda acabaram, não faz sentido hoje em dia falar de direita e esquerda. Em seguida, a pessoa desmonta uma definição que nunca existiu. Quer dizer, na verdade, ela está dizendo que não existe algo que historicamente nunca foi uma realidade. Então, realmente é muito complicado isso. E a gente precisa esclarecer, em primeiro lugar, a raiz desses termos, né? Como muitos de vocês já devem saber, os termos direita e esquerda têm origem na Convenção Nacional, durante a fase mais radical da Revolução Francesa, quando foi implementada a República, em agosto de 1792, estabeleceu-se um parlamento com poderes supremos, né, a Convenção. E ali existiam várias tendências, né? Aqueles que desejavam aprofundar a revolução, ou seja, aqueles que desejavam levar as reformas que primeiro eram políticas, né, dos direitos do homem e do cidadão, algumas eram religiosas, né, a Constituição Civil do Clero, com padres eleitos pelo povo, um clero nacional francês que não devia obediência a Roma, um clero cismático, né? O confisco das terras da igreja para usar como lastro para a nova moeda francesa, né, o assignat, é um papel moeda, foi um desastre para a economia francesa. Então eles planejavam levar essas medidas que diziam respeito exclusivamente ao aspecto político-jurídico para o plano social, ou seja, eles desejavam reformar a sociedade civil enquanto tal, alterar as bases da sociedade. E eram de tendência principalmente russoniana, tinha uma influência de Jean-Jacques Rousseau muito grande. E eles constituíam uma série de tendências que se reuniam num partido que era chamado de Montanha. Então, os montanhar, a montanha, eram à esquerda. Por que eles receberam esse nome? Porque na Assembleia, né, na Convenção Nacional, eles se sentavam à esquerda, eles se sentavam nos bancos da esquerda. Aqueles que se sentavam à direita tinham então uma tendência mais moderada. Eles eram também revolucionários. Eles concordavam, né, inclusive na Convenção Nacional, todos ali eram a favor dos princípios da Revolução e a maioria a favor da República. Eles toleravam alguns poucos monarquistas ali que desejavam a monarquia constitucional, mas monarquia constitucional nos princípios da Constituição anterior, né, no máximo, né? Constituição de 91. Ou seja, pessoas que rejeitavam completamente o espírito da monarquia católica tradicional, monarquia de direito divino, monarquia que segue o poder temporal que serve ao poder espiritual, tudo isso aí eles rejeitavam, né? Rejeitavam a Igreja Católica como sempre foi, né? Todos apoiavam a Igreja cismática da Constituição Civil do Clero, etc. Só que eles desejavam preservar as conquistas, entre aspas, da Revolução e temiam mexer nas bases da sociedade. Então, eles eram pessoas de temperamento mais conservador, né, e que, portanto, se sentavam à direita nessa assembleia e se reuniam no partido, eram várias tendências também, mas que era chamada de La Plaine, né, a planície. Então, você tinha a planície e a montanha. E no meio existia o centrão, por assim dizer, que são os corruptos, né? São as pessoas, sempre foram, sempre vão ser, são as pessoas que não têm princípio nenhum, né? Que estão à venda, né? São os votos, aí, os parlamentares que eh, adquiriam temporariamente a ideologia de quem pagasse mais, a verdade é essa. Eles eram chamados de o pântano. Então você tinha a planície, a montanha e o pântano no meio, o maré, que é a bagunça, né? É daí que vem os nomes, esquerda e direita, né? Acontece, né, aliás, é importante fazer esse esclarecimento, né, geralmente no Brasil se ensina até nas escolas, eu aprendi isso na escola, é muito triste que isso aconteça, mas é verdade. Ensina-se que existiam os moderados, que eram girondinos, e os, radicais, que eram os jacobinos. Em primeiro lugar, os jacobinos é o nome de um clube.
que tinha representação na convenção, mas não era um partido, o partido era montanha. Em segundo lugar, os jacobinos eram a tendência mais radical, né, então, enfim, é uma confusão que é importante desfazer, né. A pegar as ideias das principais figuras aí, né, dos girondinos, como Brissot, como Condorcet, são as pessoas que planejaram o golpe republicano, ou seja, planejaram a radicalização da revolução. Eles só não eram socialistas, não eram tão radicais como os jacobinos, né. Mas desfeita essa confusão, voltando aqui às definições. O problema é que, no momento imediatamente posterior, quando o paroxismo da Revolução, né, o ápice da Revolução Francesa com Robespierre, né, leva às execuções em massa, leva àquela loucura que aqueles que fizeram o meu curso de Revolução Francesa já ouviram falar, né? Quando isso acabou e surge o governo do Diretório, existe pelo menos um princípio de paz, começam a surgir as grandes reflexões sobre a Revolução, né. E aí aparecem obras de muitos críticos, dessas reformas, desse movimento todo, de uma tendência que é muito diferente, né. Aparecem, que já tinham sido escritas antes como carta, né, mas aparecem as reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke, que escreveu na Inglaterra, né. Para um amigo dele francês, que era um entusiasta da Revolução, ele escreve mostrando como ele tinha certeza que aquilo ia ser um desastre, né. Aparecem as considerações sobre a França de Joseph de Maistre, que tem uma outra linha completamente diferente, né. Aparece em 1797, as memórias, para servir a história do jacobinismo, do padre Barruel, que são obras, cada uma delas de uma tendência diferente, né. A obra de Edmund Burke é a obra, de um iluminista, um homem que aceita, em parte, né, pelo menos o liberalismo econômico ele aceita, ele era muito amigo de Adam Smith, né, mas que critica a revolução na sua aplicação, porque ela usa um conceito abstrato de liberdade que ela tenta realizar no plano concreto, sem considerar as tradições, sem considerar, eh, aquilo que historicamente formou a monarquia francesa. Quer dizer, sem o ter o devido respeito pelas bases da sociedade civil, pelas bases institucionais nas quais eles queriam mexer. É a ideia de subverter tudo, de construir um Estado a partir do zero, né. E Burke critica muito a irresponsabilidade desse empreendimento, né. Mas é uma crítica, feita de uma perspectiva que nós poderíamos dizer hoje liberal conservadora. É o liberal conservadorismo anglo-saxônico típico, né. Já Joseph de Maistre vai desenvolver uma crítica católica à Revolução Francesa, que ele vai considerar como um castigo divino, né, mais propriamente. E o padre Barruel é, por assim dizer, o pai de todas as teorias da conspiração, embora a sua obra, né, inclusive foi uma das bases do meu curso sobre os Illuminati, aqueles que adquiriram esse curso, né, recomendo a todos que façam essas aulas, porque foi um grande investimento da minha parte, viu. Modéstia à parte, vocês não vão ver alguém falando tão bem sobre essa seita, pelo menos que eu tenha visto, né, na internet. Mas foi uma das principais fontes, foi esse livro do padre Barruel. E ele usa, tem uma tese que tem valor científico sim, usa muitos depoimentos, usa documentos que na época estavam disponíveis, depois boa parte sumiu, né, dos Iluminados da Baviera, mas ele também tem uma tendência meio de teórico da conspiração, né, e ele vai fundar uma outra tendência, na direita, por assim dizer. Então você tem ali a formação de diversas mentalidades, né, que com o tempo, né, essas reações à revolução, ou seja, esses escritores contra-revolucionários, vão se misturando à tradição da direita, né. A direita, que como eu defini, eram aqueles deputados, né, da Convenção Nacional que eram revolucionários, mas moderados, que concordavam com os princípios da revolução, mas queriam realizá-los de maneira mais pacífica, mais moderada, sem mexer nas bases da sociedade, sem a tendência socialista russoniana. Com o tempo, a partir do século XIX, a partir do período da Restauração, né, 1820, 1830, que é a monarquia de Júlio, essas tradições, a tradição contra-revolucionária e a tradição da direita revolucionária vão começar a se misturar.
E aí vai aparecer um conceito muito confuso de direita, né. A esquerda, é claro que ela tem diferentes tendências, né. Existem os marxistas, existem, os socialistas fabianos, existem vários tipos de socialista, pra falar a verdade. Existe o liberal progressismo, que é um elemento que existe mais na esquerda americana, né, o Partido Democrata é exatamente isso. Eles são liberais, né. Talvez aqui no Brasil eles sejam considerados até direitistas. Você pegar um partido como o DEM, né, o antigo DEM, a parte do atual União Brasil, né, é um partido que tem um ideal muito parecido com o do Partido Democrata. Eles são liberais, mas concordam com boa parte das pautas progressistas. Então, assim, o liberalismo, né, ele penetrou muito a cultura americana. Então você tem a esquerda americana é liberal progressista, a direita americana é liberal conservadora. Então todos eles são liberais. O Partido Democrata e republicano, os dois são de tendência liberal, né, que o liberalismo é a própria identidade dos Estados Unidos. Mas na Europa não é assim. Você pega a direita europeia, ela já vai misturar outras coisas. Ela vai ser essa mistura da tendência dos revolucionários que descendem, né, da Revolução Francesa, da linha mais moderada, com os contra-revolucionários, né, católicos, tradicionalistas, etc. E nisso aí você ainda vai ter uma mistura daqueles que têm uma tendência mais católica, né, a tendência católica mais pronunciada, que a partir do Concílio Vaticano II vão fazer uma crítica desse concílio e vão passar a ser chamados de tradicionalistas, né, tendo como figura principal Dom Lefebvre. E esse movimento ele vai adotar, quando ele se converte em tendências políticas, algumas coisas da direita política também. Então tudo isso vai se misturar. Você fala de direita, você está falando de tudo isso, né? E no século XX também, né, vão aparecer os movimentos revolucionários, que aí sim querem subverter as bases da sociedade, mas são anticomunistas. E eles são chamados de direita também, como os fascistas, né? O fascismo de Mussolini, né, que foi idealizado por Giovanni Gentili. Giovanni Gentili era um filósofo direitista, né, mas profundamente revolucionário, né? Toda a estética do fascismo, né, ela foi criada por Marinetti, né, na verdade era o criador do futurismo, né, do manifesto futurista, que queria que a sua poesia fosse a sinfonia do concreto armado, quer dizer, um homem completamente revolucionário. Eles tinham a ideia de constituir uma ditadura total, né, o controle total do Estado sobre o indivíduo, em base positivista, extremamente revolucionária, né, tirânica mesmo, científica, ditadura científica. Só que ao mesmo tempo eles eram anticomunistas, então eles eram anti-esquerda. Então foram chamados de direita também. Quando aparece o nazismo vai ser diferente ainda, porque eles ainda vão ter elementos socialistas misturados com isso. Por isso que alguns até chamam o nazismo de esquerda também, né? Eu não concordo com isso, mas você vê a bagunça que é. Então, quando nós falamos de direita, né, nós estamos falando de diversos movimentos que em cada país tem uma tendência diferente, né? São espécies de, em geral, resistências nacionais a um certo estado de coisas. Quando você fala de esquerda, ela já é internacional pela sua própria natureza. Desde que surgiu o marxismo, né, e as internacionais socialistas, e mais tarde com a União Soviética, quando tudo isso vai ser governado, né, e controlado pela vastíssima, né, estrutura de poder da KGB, né, que é a estrutura de poder mais complexa que já existiu no mundo, né, e que existe até hoje, né, com outro formato, aí você tem uma certa unidade. Então a esquerda, por mais que ela tenha diversas ideologias também, todas elas convergem numa espécie de ponto comum. Elas agem em conjunto. As direitas não, né? Por mais que iniciativas aí como de Donald Trump, né, tenham criado um pouco, né, uma certa internacional direitista, algo ainda bastante incipiente, não tem a mesma solidez histórica, não é uma tradição da mesma maneira que o marxismo, por exemplo, é uma tradição. São as pessoas mais antitradicionais que existem, mas eles já são uma tradição intelectual. Então, quando nós falamos de esquerda e direita, é disso que nós estamos falando, né?
Quando isso entra na descrição do chamado globalismo, a coisa fica mais confusa ainda. Porque existem globalistas de direita e de esquerda. Porque são projetos de poder que correspondem mais ou menos, né, à mentalidade de certas elites financeiras e nobiliárquicas europeias e americanas, que se reúnem em certo grupo de sociedades secretas e que mais ou menos têm uma certa unidade de projetos, mas que divergem também quanto aos métodos e ideologias também. Você tem figuras como um Henry Kissinger, que é um republicano direitista pra caramba, que é globalista, né, que é um dos símbolos do globalismo, né. Você tem a família Rockefeller, que talvez seja a mais conhecida de globalistas, são direitistas, são de direita, são todos filiados ao Partido Republicano, né. Então, assim, tem inclusive um senador, Nelson Rockefeller, republicano, né. Então, as coisas têm que ser matizadas, têm que ser vistas com cuidado, e quando nós temos um discurso estereotipado, toda essa realidade histórica, toda essa bagagem histórica se perde. E esse é o maior risco, porque quando nós agimos assim, nós calculamos errado as nossas ações também. Então é preciso pensar, isso eu não falo só a respeito desse assunto, tá? Mas é importante pensar em toda a realidade política que nós descrevemos, que os agentes políticos, eles pertencem sempre a uma tradição histórica. Às vezes é uma tradição ideológica, às vezes é uma tradição no sentido sociológico mesmo. São certas famílias que têm um projeto que se prolonga através dos tempos. E tudo isso precisa ser conhecido. Quem não conhece história não conhece política, não entende. E vai mexer com conceitos no ar, que não se referem a nada. E assim vocês não vão ter objetividade nenhuma. E toda ação que planejarem vai dar errado. Porque ela se baseia no desconhecimento das forças em ação. As forças em ação não são os conceitos, né? Elas são fruto da realidade histórica. E se vocês querem realmente conhecer a ação histórica dos indivíduos, né, e dos grupos, não se prendam a conceitos, mas estudem realmente como essas forças se formaram.